A todo o Brasil e o mundo, Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, sexto andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazzo. Em casa, no escritório ou no local que desejar, transformar o espaço e planejar ambientes mais organizados, aconchegantes e inspiradores. E encontrar soluções criativas, práticas econômicas e decorativas para melhorar sua qualidade de vida. Transforme com Brasforma. A Brasforma tem tudo o que você precisa para transformar o astral da sua casa e transforma a sua vida. Brasforma é show. Você que é lojista, tenha em sua loja o mix da Brasforma e ofereça a seus clientes produtos de qualidade, de fabricação nacional com certificado ISO 9001. Transforme com Brasforma. Acesse brasforma.com.br e confira todas as soluções que temos para você. Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada, Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia em Santos, telefone 3261-1784. O tradicional Clube Vasco da Gama atua com a proposta de unir esporte, cultura, saúde, entretenimento e lazer. O Clube de Ambiente Familiar conta com uma programação diversificada que atende crianças, jovens e adultos, sem mencionar o Mirante à beira da piscina, com vista privilegiada de frente para o Mar Santista. Além da ginástica, campo de futebol society e quadras para futsal e outros esportes. Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada, Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia. Telefone 3261-1784. Grupo Aço Forte, há mais de 15 anos oferecendo segurança e serviços. Prioriza proteção e conforto para você e seu patrimônio, investindo em treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores durante todo o processo de implantação e nos mais diversos segmentos. Para Aço Forte, cada cliente é único. Junte-se ao Grupo Aço Forte. Telefone 011-3834-1995, pelo site www.grupoaçoforte.com.br. Vem aí a maior e mais completa equipe de esportes da Baixada Santista, sob o comando de Paulo Alberto, o capitão Radar Esportivo. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Olha, eu digo que é na Baixada o campeão, não há distância pra nos separar. Tradição é tradição, no afã de informar. Os bons tempos estão de volta, no rádio e na TV, cobrindo todo o litoral sul-bandeirante, tocando de primeira pra você, cobrindo todo o litoral sul-bandeirante, tocando de primeira pra você. Radar Esportivo. Aí. Recomenda-se ouvir em volume. Diga lá, meu capitão. Paulo Alberto. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Guarujá. Tradição é tradição, os bons tempos estão de volta. Guarujá. Obrigado pelo carinho sempre, pela sua preferência. A vocês que nos ouvem no rádio do seu carro, obrigado pela carona. Emissora do Grupo Rampazzo. Guarujá. A rádio do meu coração. Na maior audiência esportiva da Baixada Santista, o Ibope comprova. AM é Guarujá. Em breve, a Rádio Guarujá Paulista na M1550 estará migrando para a nova frequência da FM 104,9. Vem aí a Rádio Pérola. Guarujá. Mais uma do Grupo Rampazzo. Guarujá.
Estamos chegando nesta quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Acerte o seu pelo meu. Baixada Santista marcando 17 horas 40 minutos, 24 graus a temperatura em Santos, na ponta da praia. Falamos direto do Estúdio 2, na rua Paulo Bueno Wolff, número 1, sexto andar, conjunto 63. Na mesa de som, comigo tem ele, o cientista Emerson Nascimento. Tranquilo, velho. Participação de todo o timaço do tricampeão do rádio. Radar Esportivo. E nossos transmissores, 10.000 watts de potência. Guarujá. Ondas médias 1550. Guarujá. Guarujá. Levando a Baixada Santista para o Brasil, para todo o planeta bola via internet. Acesse os nossos sites www.radaresportivo.com.br, também pelo site da emissora www.radioguarujam.com.br. Guarujá. Guarujá. A você, internauta, pelo Facebook do Radar Esportivo, seja bem-vindo. A Rádio Guarujá é fanática por você. Guarujá. Também pelo aplicativo do seu celular. É só colocar Guarujá M tudo junto e você vai acompanhar toda a nossa programação. Os jogos do Peixe em qualquer lugar do planeta, com som de primeira qualidade. Guarujá. É o Radar Esportivo há 28 anos pelo rádio da Baixada Santista, com apoio de Brasforma, em casa, no escritório ou no local que desejar transformar o espaço e planejar ambientes mais organizados, aconchegantes e inspiradores, e encontrar soluções criativas, práticas econômicas, decorativas, para melhorar a sua qualidade de vida. Transforme com Brasforma. Acesse o site brasforma.com.br e confira todas as soluções que temos para você. AM é Guarujá. Daqui a pouquinho, muitas informações do Campeonato Brasileiro. Num jogo polêmico ontem, com a arbitragem, bastidores do Mineirão. O Santos perdeu do Galo de virada 3-1. Já já vamos falar muito dessa atuação do Santos Futebol Clube. No próximo domingo, às 20h30, o Santos volta a campo contra o Sport Clube Recife, lá na Ilha do Retiro. E mais uma vez, a Rádio Guarujá, ao lado do Santos, onde o Santos estiver. Guarujá. Guarujá. No oferecimento do Grupo Aço Forte, há mais de 15 anos, oferecendo segurança e serviços. Prioriza a proteção, conforto para você e seu patrimônio, investindo em treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores durante todo o processo de implantação e nos mais diversos segmentos. Para Aço Forte, cada cliente é único. Junte-se ao Grupo Aço Forte. Telefone 011 3834 1995 ou pelo site www.grupoaçoforte.com.br. Guarujá. Guarujá. Eliminatórias da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho vamos falar muito da seleção brasileira. Já começou, vamos ter 5 jogos hoje e a Bolívia vai vencendo o Paraguai por 1-0. Daqui a pouquinho vamos falar muito dessa rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, visando a Copa justamente do Catar. Daqui a pouco tem Brasil e Uruguai na Arena Pantanal. Guarujá. Clube de Regatas Vasco da Gama, o clube centenário da Baixada. Entre de sócio e venha conferir o mirante à beira da piscina, com uma vista privilegiada, de frente para o Mar Santista. Além da ginástica, campo de futebol society, quadras para futsal e outros esportes. Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia. Telefone 3261-1784. Vasco da Gama, o clube centenário da Baixada. Guarujá. Guarujá. Vamos com as primeiras informações do Bimundial. O campeão imortal, o octacampeão brasileiro, o embaixador do mundo. Alô, Leonardo Francisco. Leonardo Francisco. Alô, Capitão Paulo Alberto. Alô, amigos da Guarujá M. Vamos chegando aqui nesta quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Vamos trazer agora as primeiras informações do Santos Futebol Clube, que novamente decepcionou ontem no Mineirão. Meus amigos, não foi dessa vez que o Santos seguiu embalando no Campeonato Brasileiro.
chegou perto, é verdade, mas acabou sucumbindo diante do poderio do Atlético Mineiro. O jogo começou de uma forma bem interessante, o Santos tentando agredir a saída de bola do Atlético, mas o Galo conseguiu repor o seu ímpeto de jogo, criou algumas oportunidades, mas o placar ficou no 0-0 no primeiro tempo. Tudo parecia ir bem ao Santos e melhorou no início do segundo tempo, já que o Raniel recebeu uma boa bola na área central, avançou e bateu de fora da área, na entrada da área, para poder abrir o placar logo aos 3 minutos, fazendo 1-0 ao Santos. E detalhe que há 2 anos é que o Raniel não sabia o que era balançar as redes, depois de passar por um longo tempo machucado, passar por Covid, também por trombose na perna. O desenrolar da partida parecia que seria um desfecho interessante ao Santos, já que o Atlético Mineiro, embora tivesse mais posse de bola, não vinha apresentando um futebol tão ofensivo. Só que aí a coisa desmoronou depois que o pênalti foi marcado após um cabeceio do Natan na área que o João Paulo defendeu, só que o VAR flagrou um empurrão dado pela defesa do Santos. O pênalti foi marcado e assim Nátio Fernandes empatou o jogo. Pouco tempo depois, o zagueiro Natan acabou subindo mais que todo mundo para poder desempatar a partida, 2-1. E aí, no fim, outro pênalti, dessa vez cometido pelo Emiliano Velasquez. E aí, mais uma vez, Nátio Fernandes bateu. O goleiro João Paulo, é verdade, defendeu, mas aí o argentino pegou a sobra e decretou a vitória por 3-1, deixando o Galo cada vez mais líder no Brasileirão, a 11 pontos agora à frente do Flamengo, enquanto que o Santos permanece em 16º lugar, com 28 pontos, a 1 ponto atrás apenas do Sport, mas que o Santos pode entrar na zona do rebaixamento já nesta quinta-feira, caso o Sport vença o Cuiabá fora de casa. Situação bem dramática essa do Peixe. Daqui a pouco retorno com mais informações do Santos, capitão. Muito bem, tá aí, portanto, o Leonardo Francisco trazendo as primeiras informações do alvinegro mais famoso no mundo, o Santos, que ontem, repito, jogou no Mineirão, saiu na frente e acabou o Atlético Mineiro virando para 3-1. E o desdobramento é grande, né? Essa grande verdade, o ex-árbitro, hoje comentarista, Paulo César de Oliveira, não viu pênalti no lance do Lucas Braga, onde aconteceu o primeiro gol convertido de pênalti, que originou, portanto, o empate, né, do Atlético Mineiro no Mineirão. E, na verdade, isso está tendo um desdobramento muito grande. A arbitragem do senhor Paulo Roberto de Souza Júnior e os seus responsáveis colocaram justamente na súmula da partida, juntamente com o auxiliar e todas as arbitragens do VAR, que o auxiliar técnico do Clube Mineiro, o Eudes Pedro, e o executivo de futebol Rodrigo Caetano xingaram a arbitragem, chegaram a chutar a porta da sala do VAR entre o final do primeiro tempo e o intervalo do jogo. De qualquer forma, a gente acrescenta em cima disso que no jogo contra o São Paulo no Morumbi, o Santos também foi prejudicado. Ao meu lado esquerdo está o comentarista desta quinta-feira, Luiz Francisco. Boa tarde, meu caro Luiz Francisco. Justificar 2 pênaltis que não aconteceram no Mineirão, justifica-se de uma forma 100% essa derrota do Santos ontem perante o Atlético Mineiro? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, capitão Paulo Alberto. Boa tarde, Emerson Nascimento, aos ouvintes do Radar Esportivo na Guarujá AM1550. Paulo, só um retrospecto muito rápido, como você fez o comentário na introdução da pergunta. O Santos já foi prejudicado contra o São Paulo. O Santos foi prejudicado contra o São Paulo e o São Paulo fez um jogo próximo da mediocridade com o Crespo ainda técnico, porque o Santos foi melhor do que o São Paulo. Porra, Luiz, o São Paulo deu um sufoco. O Santos conseguiu administrar junto com o Carille no esquema que ele montou, que aquilo era o jogo que o Santos tinha para fazer. E o Santos só não saiu vencedor porque os atacantes foram incompetentes em 2 bolas no final e já fomos para 1-1. Ontem,
O primeiro lance do Wagner Leonardo foi pênalti, eu disse aqui na... E o juiz matou no peito e puxou a responsabilidade para ele, não chamou o VAR, não chamou nada. Pênalti do Wagner Palha no atacante. Exatamente. Foi pênalti, ele puxou a camisa. E não tem essa de puxar meio a camisa, é meio pênalti. Não, eu concordo com você plenamente. Falei ontem, aqui não tem meio grávida. Não existe mulher meia grávida. Ou ela tá ou não tá. E nem meio pai. Não existe. Ou é meio pai. Meio pai nada. Ou é ou não é, meu amigo. Sabe? E nem meio homem. Não, meio homem você ainda encontra. Meio homem tem um monte aí. Mas não vamos entrar nesse assunto que é muito polêmico. Vamos falar de futebol que a gente transita melhor. E aí o que aconteceu? No segundo tempo, o juiz mudou a postura de ir consultar o VAR. Ninguém está falando que o Santos iria ganhar, que o Santos iria... Mas o Santos teve a condição de fazer o primeiro gol, equivocadamente. Eu também comentei na transmissão que o Santos buscasse o segundo gol em cima do Atlético, porque o Atlético, naquela situação que se encontrava, o Atlético sairia para cima do Santos para tentar o empate e a vitória. Os pênaltis que ontem... Eu, na transmissão, também falei que o Lucas Braga fez um pênalti infantil. Eu vendo a imagem depois em câmera lenta, quadro a quadro, ele estava de braços abertos. Ele abriu os braços e o jogador do Atlético com as pernas dobradas. Ele já estava caindo de qualquer jeito. E o juiz embarcou nessa... O segundo foi pior ainda. O segundo foi... pênalti de praia aqui, de escorregar no grão de areia. Então, não é justificar a derrota. O gol que o Santos tomou de cruzamento, mais uma vez uma falha da defesa, entre o Raniel e o Wagner Leonardo, que ontem demonstrou um nervosismo acima do normal. Eu sei que o Paulo vai falar sobre isso, sobre o Wagner Palha, que não o agrada o futebol dele, mas é o que o Santos tem hoje. Eu gosto do futebol do Kaique, mesmo sendo mais jovem que o Wagner Palha. É titular absoluto do Santos. Sim, Kaique. O Faz Santos, uma falta incrível. O Santos tinha um zagueiro que foi embora pro esporte, que era o Sabino, que saiu naquela confusão contratual, que também não vamos entrar nesse mérito, porque senão nós não vamos acabar o programa falando só desse contrato. O absurdo que foi feito contratualmente e que depois o presidente atual, com toda a propriedade, falou: nós não vamos cumprir isso aqui não. Nós não vamos cumprir isso aqui porque isso aqui é fora do padrão do que o Santos tem. O Santos ontem não merecia... O Santos merecia ontem até um empate, que não faria muita diferença para o Santos, mas o Santos seria 15º e não 16º. Hoje, se o Sport ganhar, vai passar o Santos, e o Santos vai dormir na 17ª posição, que é Z4. Então, o juiz ontem foi o grande responsável pela derrota do Santos? Sim, pelas atitudes que ele teve no segundo tempo. E nós só esperamos, Paulo, que aquilo que ele relatou na súmula, o STJD tenha vergonha na cara e que faça algo. Porque o Santos não precisa entrar no STJD ou na CBF, ou seja, lá em que órgão for. Já está relatado pela autoridade máxima, que é o juiz. Automaticamente, isso é julgado no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. É claro que a diretoria do Santos deve mandar um e-mail, um WhatsApp, ou o Clodoaldo, né, que representa aí a diretoria no futebol, para simplesmente apertar que tipo de punição pode ter o Atlético Mineiro. Eu só quero, assim, acrescentar o seguinte. Fosse na Vila Belmiro esse jogo ontem, e a arbitragem colocasse o que colocou, o que aconteceu no Mineirão, a Vila Belmiro domingo estava interditada. Mas não tenha dúvida disso. Entendeu? A Vila Belmiro estava interditada. Agora, não adianta a gente estar aqui tentando pressionar para ter uma punição ao Atlético Mineiro, como também amanhã tem o julgamento do Flamengo, do Andrés Pereira. Do Andrés Pereira. Muito bem. Isso não reverte aos pontos ao Santos Futebol Clube. Vamos deixar claro isso. De repente o torcedor ele sonha alto e isso juridicamente
não tem como acontecer. Não tem como. O que tem que acontecer é justamente uma punição para o clube mandante. Você pode tomar punição de não ter uma ou duas partidas, ou punição financeira, mas reverter os pontos, seja do Atlético Mineiro, do que aconteceu ontem com seus dirigentes, ou seja do Flamengo, inclusive, de ter colocado o jogador de uma forma irregular, que vai ser julgado também lá no STJD, não passa os pontos ao Santos Futebol Clube. É bom deixar claro isso. Com certeza. Não é porque tem gente, opa, peraí, vamos pegar os pontos, perdão. Não existe isso, gente. Não existe, né? Então vamos deixar claro. São 17h56, daqui a pouco a gente volta a falar mais do Santos, que não terá João Paulo, que recebeu o terceiro cartão amarelo, né? Você quer que eu fale do Jean Mota? O Jean Mota também recebeu o terceiro. Graças a Deus. Não, meu Deus do céu, eu tava torcendo. Olha, o árbitro acertou nessa. O árbitro nessa ele acertou. Não precisa ir pro VAR. Ele poderia ter dado cartão vermelho, inclusive, pro Felipe Jonathan. Mas o Felipe Jonathan não estava nem relacionado. Pois é, mas poderia ter dado. O Felipe Jonathan poderia ter... Tem uns que a gente faz questão de não ver mais jogar, Paulo. Pois é, o Jonathan e o Carlos Sanches estão à disposição para poder retornar no jogo de domingo contra o Sport às 20h30 lá na Ilha do Retiro. Vamos agora acionar Walter Dias, o nosso embaixador do Radar Esportivo, trazendo informações dos clubes da Baixada Santista, das categorias de base e também das sereias, no oferecimento de Mauá, empreendimentos imobiliários, Avenida na Costa, 296, 10º andar em Santos. Alô, Walter Dias. Walter Dias. Mauá ajuda a construir o progresso da cidade. Mauá, empreendimentos imobiliários, Avenida na Costa 296, 10º andar. Vem aí, Solar do Gonzaga, empreendimento Mauá. Capitão, aquele abraço. Estou chegando com as novidades desta quinta-feira. Amanhã começa a segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20. Serão 32 equipes divididas em 8 grupos de 4 e passam para as oitavas de final os 16 melhores. No grupo 13 estão Santos, Taubaté, Amparo e Guarani. E o Santos recebe amanhã no CT Rei Pelé o Taubaté. Já no grupo 17 estão Boricosa, Água Santa, Nacional e Desportivo Brasil. A Boricosa recebe amanhã em Oriconça o Água Santa. Campeonato Paulista Feminino, fase semifinal. Teremos no sábado, jogo de ida, às 21 horas em Araraquara, Ferroviária e Corinthians. E no domingo, dia 17, às 11 da manhã, rodarão Santos e São Paulo. Os jogos de volta serão na semana que vem. Copa Paulista, grupo 3. A classificação: São Bernardo Futebol Clube tem 10, Primavera meia dúzia, Esporte Clube São Bernardo meia dúzia e Santos, que está jogando com o Sub-23, tem 4 pontos ganhos. O São Bernardo Futebol Clube já tem uma vaga assegurada. A outra vaga será disputada terça-feira que vem. O Santos recebe o Sport Clube São Bernardo e o São Bernardo Futebol Clube receberá o Primavera de Indaiatuba. Portanto, o Primavera, Sport Clube São Bernardo e Santos estão lutando aí por uma vaga para a próxima etapa da Copa Paulista. No Brasileiro Sub-20, quartas de final, teremos os jogos entre Botafogo e Atlético Mineiro, Internacional e Palmeiras, Atlético Paranaense e São Paulo e Vasco da Gama e Flamengo. São essas equipes 8 que estarão disputando as quartas de final.
Neste fim de semana, não teremos jogos. Teremos sim na semana que vem. Portanto, ainda semana que vem, os clubes vão disputar as quartas de final do Paulista Sub-20. E amanhã teremos reunião do Conselho Deliberativo da Bricossa. O Conselho vai amanhã tomar conhecimento do parecer da comissão nomeada por ele, Conselho, para analisar a proposta do Grupo Peralta. Todos sabem que a comissão deu contra ao projeto do Grupo Peralta. Amanhã, portanto, reunião do Conselho em Uricomursa. Mauá constrói, Mauá vende. Vem aí, Solar do Gonzaga, empreendimento Mauá. Avenida na Costa 296, 10º andar, telefone 32322077. É isso aí. Muito bem, tá aí, portanto, Walter Dias com detalhes e informações dos clubes da Baixada Santista. Nós vamos para o intervalo, para a nossa corrente de fé, e na volta vamos falar muito do Campeonato Brasileiro e desse jogo de ontem, onde o Santos perdeu para o Atlético Mineiro de virada 3-1. Voltamos já. Como sacerdote, Senhor, e eu peço sobre todo o comando do Radar Esportivo, sobre todos os ouvintes da Rádio Guarujá, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Jesus. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, 6º andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada, Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia em Santos, telefone 3261-1784. O tradicional Clube Vasco da Gama atua com a proposta de unir esporte, cultura, saúde, entretenimento e lazer. O Clube de Ambiente Familiar conta com uma programação diversificada que atende crianças, jovens e adultos, sem mencionar o Mirante à beira da piscina, com vista privilegiada de frente para o Mar Santista. Além da ginástica, campo de futebol society e quadras para futsal e outros esportes. Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada, Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia. Telefone 3261-1784. A Brasforma tem a mais completa linha de suportes para você maratonar sua série com muito conforto. A linha de antenas digitais da Brasforma possibilita você assistir seu canal favorito com a melhor qualidade de som e imagem para seu escritório, home office ou para gamers. A linha de suportes para monitores tem as soluções práticas e ergonômicas. A linha organização da Brasforma tem as melhores soluções para todos os seus ambientes. Acesse brasforma.com.br e confira todas as soluções que temos para você. Grupo Aço Forte, há mais de 15 anos oferecendo segurança e serviços. Prioriza a proteção e conforto para você e seu patrimônio, investindo em treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores, durante todo o processo de implantação e nos mais diversos segmentos. Para Aço Forte, cada cliente é único. Junte-se ao Grupo Aço Forte. Telefone 011-3834-1995, pelo site www.grupoaçoforte.com.br. Guarujá. Guarujá. Paulo Roberto. Não há distância que nos separe.
Tradição é tradição, os bons tempos estão de volta. Guarujá. Obrigado pelo carinho, sempre pela sua preferência. A vocês que nos ouvem no rádio do seu carro, obrigado pela carona. Guarujá. Emissora do Grupo Rampazzo. Guarujá. A rádio do meu coração. Na maior audiência esportiva da Baixada Santista, o Ibope comprova. AM é Guarujá. Vamos juntos até às 19 horas com mais informação do futebol nacional, futebol internacional. Quinta-feira, 14 de outubro de 2021, acerte o seu pelo meu. Baixada Santista, marcando 18 horas 6 minutos, primavera brasileira. Estamos com 24 graus a temperatura em Santos, na ponta da praia. Direto do Estúdio 2, na rua Paulo Bueno Wolff, número 1, sexto andar, conjunto 63. E na mesa de som, comigo tem ele, o cientista Emerson Nascimento. Tranquilo, velho. AM 1550. Em breve a Rádio Guarujá Paulista no AM 1550 estará migrando para a nova frequência do FM 104,9. Vem aí a Rádio Pérola, mais uma exclusiva do Grupo Rampazzo. Guarujá. Levando a Baixada para o Brasil, para todo o planeta Terra via internet. Acesse os nossos sites www.radaresportivo.com.br, também pelo site da emissora www.radioguarujam.com.br. Guarujá. Pelo Facebook do Radar Esportivo estamos com acesso ilimitado para todo o planeta. Seja bem-vindo, internauta. A Rádio Guarujá é fanática por você. Guarujá. Outra plataforma, baixe o aplicativo do seu celular. É só colocar Guarujá AM tudo junto e você vai acompanhar toda a nossa programação, os Jogos do Peixão, em qualquer lugar do planeta, com som de primeira qualidade. Guarujá. Domingo, a partir das 19h30, tem mais uma jornada esportiva na Guarujá. Guarujá. Santos Esporte Clube Recife. Ilha do Retiro. Narração do Explosão da Baixada. Campeonato Brasileiro ao lado do Santos, onde como e onde o Santos estiver. No oferecimento de Brasforma, em casa, no escritório, no local que desejar, transforme o espaço e planejar ambientes mais organizados e aconchegantes e inspiradores. E encontrar soluções criativas, práticas econômicas, decorativas, para melhorar a sua qualidade de vida. Transforme com Brasforma. Acesse brasforma.com.br e confira todas as soluções que temos para você. Guarujá. É o Radar Esportivo há 28 anos pelo rádio da Baixada Santista. Com apoio do Grupo Aço Forte. Há mais de 15 anos, oferecendo segurança e serviços. Prioriza a proteção e conforto para você e seu patrimônio. Investindo em treinamento, desenvolvimento dos seus colaboradores. Durante todo o processo de implantação e nos mais diversos segmentos. Para o Aço Forte, cada cliente é único. Junte-se ao Grupo Aço Forte. Telefone 011-3834-1995 ou pelo site www.grupoaçoforte.com.br. Guarujá. 18 horas 9 minutos. Aumente o volume do seu rádio. Guarujá. Vamos ao maior giro de informação esportiva do rádio brasileiro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Guarujá. Problemão para o time do Santos para o duelo contra o Sport na Ilha do Retiro. Jean Mota tomou o terceiro cartão amarelo e está fora. Mesma coisa o João Paulo, que após a partida também recebeu o cartão amarelo e assim também vai desfalcar a equipe santista. No lugar de João Paulo, o Fábio Carille deve promover a estreia do goleiro contratado Jandrei para assumir a titularidade.
Guarujá. Brasileirão, 26ª rodada. Ontem, 6 partidas. Nenhum visitante venceu. O Galo venceu o Santos de virada e continua na liderança. Fortaleza vence o Grêmio e assume a 3ª posição. Hoje, 2 partidas. Às 19 horas, Morumbi. O São Paulo pega o Ceará. E às 8 da noite, o Cuiabá encara o Sport Clube Recife. Guarujá. Na noite desta quarta-feira, o Corinthians recebeu o Fluminense na Neoquímica Arena e venceu por 1-0. Gabriel Pereira marcou o gol da vitória do Timão. Com o triunfo, o Corinthians agora soma 40 pontos ganhos e permanece na 6ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A nota triste da partida ficou por conta do meio atacante William, que voltou a sentir um problema muscular na coxa e foi substituído com menos de 10 minutos de jogo. Ele será reavaliado diariamente para saber se terá condições de participar do próximo jogo, segunda-feira, diante do São Paulo, às 8 da noite, no Morumbi. Guarujá. E os problemas do Santos não param por aí. Agora foi a vez do atacante Léo Batistão se queixar de dores na panturrilha. O jogador será reavaliado, mas corre o risco de também não poder enfrentar o Sport neste final de semana na Ilha do Retiro. Guarujá. Pela 12ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul, visando a Copa do Mundo no Catar, hoje 5 partidas. A bola está rolando, Bolívia 1, Paraguai 0, estamos com 7 minutos e 38 minutos do segundo tempo, quando no exato momento a Bolívia amplia o placar, 2-0 diante do Paraguai. Teremos ainda mais partidas e destaque para as 21h30. A seleção do Brasil, na Arena da Amazônia, Manaus, enfrenta a seleção do Uruguai. O técnico Tite da seleção brasileira preferiu não divulgar e revelar oficialmente a seleção canarinho para poder enfrentar os uruguaios. Ele disse até sorrindo: os únicos garantidos são Gabriel Jesus e Neymar. Um time provável para entrar em campo hoje: Ederson, Emerson Royal, Lucas Veríssimo, Thiago Silva e Alexandro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Rafinha, novidade, Gabriel Jesus e Neymar. Guarujá. Daqui a pouco, a partir das 7 da noite, o São Paulo recebe o Ceará no estádio do Morumbi. O jogo marca a reestreia do técnico Rogério Ceni no comando do tricolor paulista. Para esta partida, o treinador não poderá contar com Emiliano Rigoni, vetado pelo departamento médico por conta de dores na coxa. Arboleda é outro que será desfalque, já que serve a seleção do Equador na rodada das eliminatórias para a Copa de 2022. Com isso, o São Paulo deverá jogar com o Thiago Volpi no gol, Orejuela, Miranda, Léo e Reinaldo, Rodrigo Nestor, Igor Gomes ou Gabriel Neves, Gabriel Sara e Benítez, Jonathan Caleri e Luciano. Guarujá. O Conselho Deliberativo da Buricosa vai se reunir na noite de amanhã para tomar conhecimento do parecer da comissão nomeada a respeito do projeto do Grupo Peralta. Campeonato Paulista Sub-20 vai começar amanhã a segunda fase. 32 equipes, 8 grupos de 4 e 16 passarão para a fase oitavas de final. Amanhã teremos no CT Rei Pelé, Santos e Taubaté, em Muriçá, Buricosa e Água Santa. Paulista Feminino semifinal. Jogos de ida. Sábado, às 21 horas, Ferroviária e Corinthians em Araraquara. Domingo, dia 17, Santos e São Paulo, às 11 da manhã, na Arena Barueri. Os jogos de volta serão semana que vem. Copa Paulista. O Santos empata em Indaiatuba com o Primavera e o São Bernardo Futebol Clube ganha do Esporte Clube São Bernardo. São Bernardo lidera com 10, Primavera meia dúzia
Esporte Clube São Bernardo, meia dúzia, Santos 4. O São Bernardo, que é o futebol clube, está classificado. Resta uma vaga. Estão na briga Santos, Esporte Clube São Bernardo e Primavera de Indaiatuba. Decisão semana que vem. Brasileiro Sub-20, quartas de final. São Paulo, Atlético Paranaense, Flamengo e Vasco, Atlético Mineiro e Botafogo e Palmeiras e Internacional são jogos de ida e volta. Guarujá! Palmeiras! O Palmeiras já começou a preparação para o jogo do próximo domingo contra o Internacional de Porto Alegre às 4h no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira já sabe que não poderá contar com Gabriel Menino, que sofreu um entorse no tornozelo na partida contra o Bahia e será desfalque. Por outro lado, Marcos Rocha está recuperado de uma lesão muscular e deve voltar à equipe titular. Além deles, os selecionáveis Everton, Joaquim Piquerez e Gustavo Gomes voltam a ficar à disposição do treinador após a rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Provável Palmeiras poderá jogar com a seguinte escalação: o Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Joaquim Piquerez, Felipe Melo, Zé Rafael ou Patrick de Paula e Rafael Veiga, Dudu, Rony e Luiz Adriano ou Wesley. Guarujá! Série B do Brasileirão, 30ª rodada. A rodada vai continuar amanhã, com mais 4 partidas. Lembrando que o Curitiba é líder com 54, Botafogo, segundo colocado, 51, Avaí em terceiro, 50, e o Goiás é o quarto colocado com 48. Na zona do rebaixamento, Londrina tem 30, Vitória da Bahia 29, Confiança 25, Brasil de Pelotas segue na lanterna com 19 pontos. Guarujá! O técnico Fábio Carille aguarda pelo retorno de mais um jogador que está no departamento médico. Eu falo do volante Sandri, que se machucou no último dia 7 de abril. O jogador era o potencial substituto de Diego Pituca. Contudo, uma grave lesão no joelho o afastou dos gramados. O jogador vem treinando bem no CT Pelé e a perspectiva é de que ele possa voltar a jogar no dia 7 de novembro, na 30ª rodada do Brasileirão, no duelo contra o Palmeiras. Guarujá! Paulo Roberto. Vestindo a camisa da Rádio Guarujá. Ao lado da maior e mais completa equipe de esportes de todo o litoral sul Bandeirantes. Radar Esportivo. Você conferiu o maior giro de informação esportiva de todo o rádio brasileiro. No oferecimento do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada. Entre de sócio e venha conferir o mirante à beira da piscina, com uma vista privilegiada, de frente para o Mar Santista. Além da ginástica, campo de futebol society, quadras para futsal e outros esportes. Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia. Telefone 3261-1784. Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada. Guarujá! E uma nota internacional. O jornal Marca da Barcelona colocou o zagueiro Kaique, do Santos Futebol Clube, em sua seleção como os jogadores do Sub-18 mais valiosos do mundo, com valores baseados em Transfermarkt. Foi o único brasileiro que ficou na lista, que conta com os nomes de jogadores do Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique. Grande esperança para comandar a nova zaga brasileira. Bateu o recorde de ser o cara mais jovem a converter e marcar a Libertadores, um gol pelo Santos, disse o jornal Marca. Meu caro Luiz Francisco, ontem na Jornada Esportiva e durante a edição do Radar Esportivo de ontem, a gente já antecipava que o Kaique, e não é de ontem, né, já há alguns meses, que não tenho dúvida nenhuma que o Kaique será
aquele titular do Santos e vai ter um futuro sim na seleção brasileira. Não tenha dúvida nenhuma, a gente vem falando isso faz muito tempo. E o jornal Marca da Espanha, portanto, desta quarta-feira, acaba colocando o único jogador do Brasil numa convocação de jogadores da seleção sub-18 mais valiosos do mundo. E o único que entrou nessa seleção foi o Kaique. Então, quando a gente fala, com todo respeito ao Wagner Palha, e também com respeito a esse rapaz uruguaio, o Velasquez, que foi contratado pelo Santos Futebol Clube, o Kaique ainda é muito superior a esses dois zagueiros. Muito superior. Com respeito ao Luiz Felipe, né? Com respeito a outros jogadores que o rapaz que também veio esse ano, o Danilo Boza, mas o Kaique é superior a esses zagueiros, porque foi o 9º gol que o Santos tomou de cabeça nesse Brasileirão ontem no Mineirão. O Paulo, já me tornando repetitivo, desde das primeiras exibições que o Kaique teve na zaga do Santos, eu usei uma frase e eu vou, mais de uma, mas eu disse que o Kaique com 20 anos, ele tem 17, com 20 anos ele será a seleção brasileira, se o técnico não for o Tite. Se o técnico não for o Tite, porque se for o Tite, nós já sabemos aonde que ele vai buscar material humano. A gente não cansa de falar aqui que o Lucas Veríssimo, por quanto tempo foi o melhor zagueiro que o Brasil teve, nunca foi nem lembrado para a convocação. Foi ele ser vendido para o Benfica, agora é figurinha carimbada e hoje sai como titular na seleção brasileira. O Kaique tem um potencial absurdo, é um zagueiro clássico que joga de cabeça erguida, sabe sair tocando a bola. E sobe bem. Sim, e muitos vão... acharam... Gente, ele tem 17 anos. O que nós com 17 anos fazíamos? Eu, respeitosamente, se eu ainda que me lembro, acho que eu ainda brincava de esconde-esconde com a turma da rua, pra gente jogar taco. Ele teve alguns erros quando ele entrou no Santos como titular, mas erros que são consertados durante justamente esse trabalho que ele vem fazendo. E eu falo isso porque realmente, com todos os zagueiros que estão jogando no Santos hoje, o Kaique é infinitamente superior. Está fazendo muita falta nesse time do Santos hoje. Está 2 meses afastado, ainda não retorna contra o Sport. Eu acho que o Kaique precisa retornar ontem, né? Quem ele vai tirar, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Deve tirar o Wagner Palha. Sim. O Wagner Leonardo, não tem. O rapaz, o Wagner Leonardo, por mais que a gente pode falar aqui no Náutico, tá jogando bem, com todo respeito, o Náutico é o Náutico. Estava na Série B e vinha fazendo um bom campeonato. O Palha virou herói domingo na Vila contra o Grêmio, marcou gol. Enfim, todos os méritos que a gente pode elogiar. Mas eu pergunto para o ouvinte, o Wagner Palha é o titular que o Santos merece na sua zaga? Vou falar até desse rapaz que chegou, Velasquez, tomara que melhore. Né? Porque quando você vem de um país para o outro, até se adaptar, não é de um dia para o outro, não. Existe um período. E qualquer treinador sabe disso, qualquer preparador físico sabe disso. Requer um período de, no mínimo, 6 meses para você adequar ao lado climático, ao lado do futebol que é colocado em prática no país que a pessoa for contratada. Isso é natural, é fato isso. Então eu espero que esse rapaz possa melhorar, tanto por cima como por baixo. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Agora, não dá para ficar tomando bola alta, o Santos sofrendo gols. Foi o 9º gol de cabeça. Eu não estou entrando na questão dos pênaltis ainda, porque nós já falamos na primeira meia hora. Para mim, primeiro tempo, como disse o Luiz Francisco na jornada ontem, para mim o pênalti aconteceu. Né? A gente não esconde que a gente levanta a bandeira em prol do Santos, é o carro-chefe nosso aqui na Baixada Santista há muitos anos. Mas quem conhece o nosso trabalho,
a gente procura falar a verdade, doa quem doer. Para mim foi pênalti sim, do Wagner Palha, no atacante do Atlético Mineiro no primeiro tempo. Ponto. Ah, mas o Santos já foi prejudicado. Já foi prejudicado. Acabou. Como também já falamos que o Santos teve pênalti não dado. Mas não pode ter compensação, né, não, Paulo? O que a gente não pode permitir, ainda mais com o VAR hoje, é que possa ter uma pressão e a compensação. Sim. Né? Então, quando aconteceu o pênalti do Lucas Braga ontem, nós estávamos aqui no estúdio acompanhando todo o trabalho em loco, e eu falei, Luiz, o atacante do Grêmio, na hora que o Lucas Braga puxa a camisa dele, ele já estava praticamente agachado. É só o torcedor olhar direitinho o lance, ele está praticamente já agachado para cabecear. Os joelhos já estão dobrados. Exatamente. Joelhos dobrados. E o momento que ele tenta o cabeceio, o Palha vai lá e de forma... O Lucas Braga, desculpa. O Lucas Braga vai lá e acaba puxando realmente a camisa. Ou empurrando, como queira. Empurrando. Então, quem segurou a camisa foi o Palha. Wagner Palha. No primeiro tempo. Então, assim, eu também não daria o pênalti. Eu acho que o Paulo César de Oliveira, que também sempre prejudicou o Santos, sempre quando apitava, hoje é comentarista da Sport TV, ele disse, deixou bem claro, ele não viu o pênalti do Lucas Braga. Como também não viu o segundo pênalti. Exato. Que o Velasque fez, ele também não viu o pênalti. E o que aconteceu com a leitura do jogo, Luiz? Você comentou ontem, converteu o pênalti no 1-1, o Santos ainda tentou, né, acordar pro jogo. Quando tomou o segundo de cabeça, aí a vaca foi pro brejo. Aí o Santos sentiu. Com chifre e tudo. Aí foi o lado psicológico. Sim. Mais uma vez que abateu. E falamos isso ontem. Paulo, o Carille, por mais que nós tenhamos... O grupo tá fechado. O grupo tá fechado. Quem viu ontem o jogo... O Carille conseguiu, de uma maneira muito rápida, dar uma consistência à defesa do Santos. Esse esquema do 3-5-2, o Santos não está acostumado a jogar. Ainda pode dar certo? Pode. Mas, Paulo, há quantos anos você assiste jogo do Santos? Eu assisto há tantos anos. Nós vimos o Muricy fazer um 3-5-2, se eu não me engano, em 2 ou 3 partidas, e depois abandonou, porque o Santos não joga nesse 3-5-2, porque é um extremamente defensivo, e o DNA do Santos é ofensivo. Mas hoje, o Santos não tem quem vá fazer a diferença lá na frente. Então, mas um detalhe, o Luiz Francisco, eu confesso, por exemplo, o Santos renovou com o Baleiro. Foi uma pressão muito grande. Não, vai perder um craque, menino da Vila e tal. O Baleiro, nos 2 últimos jogos, contra o São Paulo e contra o Atlético ontem, jogou bem? Não. Pronto, vamos lá. Fora da posição também. Tudo bem. Mas, de qualquer forma, ele consegue fazer o para-brisa ali na frente da zaga. Sim. Que é a dele. É a dele. Mas não foi aquele volante que a gente possa imaginar, olha, pô, o cara mereceu ser renovado. Mas se você não renova, você é fuzilado. Né? Então você acabou renovando com o Baleiro. Aí você vem para a zaga. A zaga dá segurança? Não. Se você tem um volante e não consegue dar segurança para a zaga, tem coisa errada. Então, você não jogou com os laterais. É sinal que o Madison, na opinião do Carille e de muita gente, a minha também, não é um lateral de marcação. Então o Madison não entrou. Aí você tem o Moraes, que também não entrou no lugar do Jonas, que estava suspenso. E você coloca alguns jogadores que eu acho que o próprio Carille tem que começar a pensar se vale a pena insistir. Marcos Guilherme, por exemplo, pelo amor de onde Deus. eu estou chegando. Eu estou tentando analisar para você, individualmente, Sim. E o ouvinte está entendendo que, taticamente, eu entendo o que o Carille está querendo fazer com esse elenco que tem. O Marcos Guilherme dá sangue, ele corre, né? Ele marca, ele ataca, ele ajuda na defesa, mas não tem a característica. O Lucas Braga, na hora do pênalti que o árbitro deu, e também para mim não foi, e nem pro Luiz, enfim, para muita gente, não era para estar ali, gente. Ali onde estava o Lucas Braga é posição de um lateral, de um zagueiro, Luiz. Não é para estar um atacante. Quem sabe até o meio de campo, um cabeça no meio, um volante no meio, Paulo. Eu vou só
ampliar um pouquinho. O que eu quero dizer para você é que quem é atacante, não tem característica para poder marcar. Você pode apertar, você pode dar sangue, pode tentar ajudar a marcação, mas a característica de posicionamento na pequena área, para tentar defender, para tentar marcar, é diferente de quem já foi criado na base como zagueiro lateral. É diferente, é isso que eu estou dizendo. É a mesma coisa, Paulo, que num jogo qualquer aí, o time tenha feito as 5 substituições e o goleiro se machuca. Pô, vai qualquer um pro gol que tenha um cacuete pra jogar no gol, mas ele não é goleiro. É o que o Carille tá fazendo, e já comentamos isso também. Ele jogou, o Marcos Guilherme jogou na lateral direita com o Carille lá na Arábia. Mas o futebol árabe é jogando de camelo. Não é o futebol que se apresenta aqui no Brasil. Eu acho que o Santos está perdendo a grande oportunidade de ter um atacante ofensivo, como demonstrou ser o Marcos Guilherme, que joga na lateral do campo, nas linhas laterais do campo, como joga o próprio Lucas Braga. E o Carille, lógico que o comentarista está queimando o jogador. Eu vejo um grande desespero para tentar dar certo esse esquema 3-5-2. Não acredito que o Carille continue com ele. Não acredito, Paulo. Não é o esquema do Santos. E nós temos um jogador que está em vias de retorno, que este sim poderá fazer uma diferencial para o meio de campo do Santos. É o Sandri. O Sandri, quando se contundiu, o Sandri fazia a função que era do Alisson, fazia a função que era do Pirani, a própria função que o Jean Mota... Do Sanches, que era o segundo homem até. Então, eu vejo que se o Sandri voltar, 80%, 70% do que ele vai jogar muita bola, o Sanches vai ter mais espaço, o Camacho hoje, esqueçamos o Camacho de onde ele do Corinthians, mas o Camacho hoje é o grande diferencial no meio de campo do Santos. O Santos sente falta do jogo do Camacho. O pessoal criticou o Carlos Sanches, critica. Olha, o Carlos Sanches tá velho. Vê o que o Sanches poderia ter feito ontem contra o Atlético Mineiro, jogando com o Camacho, tomou o cartão amarelo, sai do jogo, a gente sabe como é que funciona. Mas a volta do Sandri, Paulo, eu acho que o Santos ganhará um grande reforço no meio de campo do Santos e volta de contrato renovado. Bom, vamos aguardar o Sandri, porque é um jogador que, esse sim, eu acho que esse aí é um jogador que a gente acredita que vai virar no Santos, a exemplo do Kaique, aliás, eu sempre falei. São 2 jogadores dessa base, um ano passado, que para mim despontariam. Kaique e Sandri. O futebol do Kaique é diferenciado. O Kaique é um zagueiro que joga de cabeça erguida. Apenas dando continuidade, analisando individualmente o time que entrou em campo hoje. Sim. Jean Mota. Tomou o 3º amarelo. Eu não estou discutindo que o Jean Mota não correu, não suou a camisa. Não estou discutindo isso. Não. Porque todo mundo correu e suou. Fez o seu melhor ontem. Ninguém vai discutir. Dá pro Jean Mota tentar disputar alguma condição de titular nesse time do Santos ainda? Não. Vamos. Marinho. Seu Marinho. Vamos lá. O Marinho está produzindo, em termos de percentual, um percentual satisfatório para botar acima da média, para ele também merecer ser titular de Santos? Não. A falta de plantel faz com que ele continue jogando, mesmo jogando dessa forma. Porque o Marinho, na temporada passada, nós já falamos isso também aqui nos microfones, o Marinho dividia, ou melhor, o time adversário dividia as atenções entre ele e Soteldo. E eles trocavam as posições de direita para esquerda, de esquerda para direita durante o jogo, e isso confundia as zagas. Pô, a hora que o Soteldo começou a ser marcado, o jogo ficou difícil. Sim, o cara não vai ficar infalível um campeonato inteiro, Paulo. Mas quando o Soteldo saiu, além do Santos ter perdido força ofensiva, o Marinho tornou-se a única referência de força ofensiva no ataque do Santos. Zanocelo. Gostei dele ontem. Eu gostei dele ontem.
Acho que ainda não demonstrou tudo o que pode fazer. Mas eu gostei do futebol dele ontem. E eu acho que tem muito para render aí. Eu acho que ele está ganhando a confiança, porque, com o Fernando Diniz, ele entrava 10 minutos em jogo. E aquela história, entra lá e vai fazer gol. Sentindo ele mais solto. Sim, tentando jogadas individuais. Tanto que ontem você viu quantas divididas ele entrou, quantas faltas ele sofreu. O jogo ontem não foi nenhum para ele, mas ele já está ganhando o corpo e o espaço dele nessa equipe do Carille. Vamos ao centroavante. Léo Batistão. Vamos lá. Léo Batistão teve uma contusão. Dá para passar esse filme? Não, a gente tem que tocar nesse assunto, que é um assunto muito importante, né? Que é o homem, o matador do Santos, o artilheiro. Né? Então você traz o Léo Batistão, que teve muito bem na Espanha um tempo, foi para a China, saiu muito cedo aqui do Brasil. É o tipo de jogador, a exemplo do uruguaio Velásquez, que tem jogador que quando é contratado por um país, você tem que dar realmente um tempo. Isso é normal em qualquer país, essa é a grande verdade. Só que está fora de sintonia por completo. Aí se machuca. Entra justamente o jogador que eu não colocaria. O Luiz Francisco também, não, na mesma hora falou. Sabe, não dá. Com todo o respeito ao rapaz, eu sei do sacrifício que ele passou. Ele quase abandonou a carreira. Quase amputou a perna. Exato. Ninguém vai discutir. Não, isso não. Ninguém vai discutir. Passou pelo Cruzeiro, passou pelo São Paulo. Ninguém vai discutir. Nós estamos falando de futebol. Então, será que esse rapaz dá para ser titular do Santos Futebol Clube? Ele entrou e marcou gol. Fez mais alguma coisa? Ele não. Mais nada, pô. Na minha ótica, mais nada. Pô, mas ele fez o gol. Se nós tivéssemos um centroavante, originariamente centroavante, eu não teria colocado ele, eu disse aqui na transmissão, eu teria colocado, já que é para usar, coloca o moleque para correr lá na frente, mete o Ângelo para fazer a função, ou coloca o Marinho de centroavante, que já jogou de centroavante em algumas partidas lá atrás, por falta de opção, mete o Ângelo na direita para você ter uma correria em cima da zaga, que é muito consistente, a zaga do Atlético Mineiro. Pô, a zaga do Atlético Mineiro é Hever. Pô, não é fraca a zaga do Atlético Mineiro. E olha, Paulo, que nós comentamos isso ontem na transmissão também, o Atlético Mineiro ontem não veio com a força total. Não estava o Vargas, não estava o Hulk, que estavam servindo a seleção. É duro você ver. Olha só, alguns nós conhecemos, o Dodô, lateral esquerdo, o Hever, Sacha, Natan Silva. Estou falando da defesa o próprio Mariano. Correto. Teria que colocar, por exemplo, para jogar o Ângelo em cima do Dodô, que é um jogador de marcação, que ia pelo menos segurá-lo lá atrás. Não, preferiu optar pelo Raniel. Eu não colocaria, Paulo. Lucas Braga. Os lampejos, aquela história. Eu acho que ele está jogando fora da posição dele, Paulo. Mas ele rendeu o melhor dele ali pelo lado esquerdo. Não, mas é assim, esta propositura dele ter que vir ajudar a defesa, o Santos perde demais num contra-ataque, Paulo. Quando nós tínhamos lá, e estou dizendo lá atrás, porque a gente só está fazendo a resenha nossa aqui e falando de jogador a jogador. Quando nós tínhamos, que às vezes estava jogando Soteldo, que jogava o próprio Lucas Braga mais recuado, mas a gente sabia que ele ia fazer 1-2 com o Soteldo e o Soteldo ia colocar ele lá na frente. Então, mas eu achava que o Lucas Braga, aliás, sempre achei, os fatos dizem por si próprio. Quando o Lucas Braga sai do banco e entra no segundo tempo... É um jogador. É um outro jogador. Quando ele entra como titular, não é que ele não consegue fazer boas jogadas, ele consegue às vezes irritar. Sim. Ele deixa às vezes de produzir um contra-ataque, de tentar voltar a bola para trás ou tentar drible que não precisa. Eu acho que quando ele entra, ele incendeia. É o tipo de jogador que de repente
não está pronto para ser titular. Nós fizemos aí um levantamento para que o torcedor fale, pô, para um pouquinho, então quem é que sobressaiu no jogo de ontem? Aí é que tá. Esse time que está atuando é um time que não está tendo um astro. Está tendo o quê? Uma união de jogadores que estão suando a camisa, estão tentando fazer aquilo que o treinador está pedindo, do esquema tático. Por isso que teve uma outra cara o Santos ontem no Mineirão. Lógico que não é aquele time que nós queremos, em termos do DNA ofensivo, mediante o elenco que tem. Contra o São Paulo, taticamente se apresentou com a cara do seu treinador, mediante o elenco que tem. Então não é aqueles jogadores que nós queríamos ver de forma individual. E um detalhe, Carlos Sanches não jogou, que é ainda o melhor jogador que nós temos no elenco, que dá tranquilidade nesse meio de campo. Com certeza. Né? Então eu acho que é muito importante o ouvinte jogar com o time. E jogar com o time é a união que vai fazer a diferença. É você jogar. Hoje o Marinho não é o astro. Acabou. O Marinho hoje não é o astro desse Santos. Se fizermos hoje uma analogia muito consciente, o astro hoje chama-se João Paulo. Porque ele é quem tem salvo o Santos de derrotas. Então a gente tem o João Paulo, que não vai jogar, e vou falar aqui que a gente não tem medo disso. E quem entrar? Esse Jandrei vai entrar, ele vai dar trabalho para sair. Já falamos isso. Ele vai dar trabalho para sair. Ele precisa estar muito mal para não repetir o Jandrei no próximo jogo aqui na Vila Belmiro. Tá? Bom, o Marinho, após a partida ontem, ele reclamou do VAR com relação à marcação dos pênaltis. Vamos ouvir o Marinho. O pênalti que é meio duvidoso porque o meia dele cabeceou sozinho. Como o João salvou, não tem vantagem. O juiz deu pênalti. No segundo também uma falta que eu não entendi muito bem. E depois o juiz começou a minar o jogo também. É difícil a gente vir falar de arbitragem aqui. Mas o nosso trabalho é levantar a cabeça. Tem um jogo lá contra o Sport domingo. E a gente vai ter que jogar cada jogo uma final. Né? O nosso torcedor está com a gente sempre. A gente correu. Algumas coisas a gente pecou e tem que acertar. Sobre a arbitragem não dá para falar muito não, porque a gente respeita muito a arbitragem, respeita muito cada profissional. Mas é meio complicado quando às vezes os caras, o VAR olha toda hora, na hora nossa não olha. Mas paciência, bola para frente. A gente tem só final, né, até o final do campeonato, então a gente levantar a cabeça, trabalhar mais e no próximo jogo a gente fazer melhor. Muito bem, tá aí o desabafo do Marinho. Ele tentou não pegar forte para cima da arbitragem, até para evitar uma punição. Mas deixou claro que a decepção foi grande com relação ao VAR. Mas, Paulo, a decepção com relação ao VAR, todos nós ficamos ontem com a própria postura do juiz no segundo tempo. Sabendo do que aconteceu no intervalo, então, desta pressão que os dirigentes do Atlético Mineiro fizeram, é mais vergonhoso ainda, porque o Atlético Mineiro não precisa disso. O Atlético Mineiro é disparado o líder do campeonato. E o Santos jogou ontem, né? O Santos jogou ontem para catar moeda. Contra o líder do campeonato e um dos semifinalistas da Copa do Brasil. Sim, o Atlético não precisa disso. O Flamengo, que corre o risco de perder 3 pontos do Andréas Pereira. O que aconteceu com o Atlético ontem, e como está na súmula, nós não temos nem o que questionar, é um documento oficial. Como é que o dirigente vai lá chutar a porta da sala do VAR? É o que você falou, Paulo. Se fosse a Vila Belmiro, já estaríamos interditados. Não tenha dúvida nenhuma. Nós não íamos jogar domingo aqui, pô. Tivesse feito os dirigentes na Vila Belmiro, fosse ontem o jogo, a Vila Belmiro estava interditada na próxima partida. Não tenha dúvida nenhuma. Agora, está no relato, né? Foi colocado na súmula. Então, o STJD é automático. Ele vai ter que se posicionar. Vai ter que fazer o julgamento, entendeu? E o STJD já andou essa história do Sport Recife aí, do jogador que nós autorizamos, né? Muito mal explicado sabe?
Vamos pegar o exemplo lá de trás da Portuguesa de Desportos, que caiu num jogo contra o Fluminense porque escalou. Exato. Pô, nós estamos falando a mesma coisa, Paulo. Sim. Sim, não tenha dúvida. Ô, Luiz, mas a Portuguesa de Desportos foi um dos maiores times que a gente viu jogar. Eu vou mais longe. Brasil e Argentina foi suspenso. Eliminatórios da Copa do Mundo. Copa do Mundo? Por que foi suspenso? Porque os caras não cumpriram a quarentena. Quiseram dar balão em todo mundo aqui, achando que eles são mais espertos. Eu vou repetir, independente, né, aliás, amanhã é o julgamento, né, que o Santos entrou contra o Flamengo, né, do Andrés Pereira. Independente da punição, o Flamengo foi punido, além da multa em dinheiro, em pontos. Esses pontos não caem para o Santos. Né? E nem seja punido o Galo futuramente, devido aos fatos que aconteceram ontem no Mineirão, também não vai entrar ponte para o Santos. Vamos deixar claro isso, para que as pessoas não viajem de repente, né? O pessoal já, vamos ganhar 6 pontos sem jogar. Não vai ganhar nada. Bom, Fortaleza venceu ontem o Grêmio 1-0. O Felipão já tinha sido demitido e contratou Wagner Mancini. Não mudou nada, né? Vai até o final de 2022. Ah, não vai. Não vai. O Wagner Mancini não vai. Ele é muito bonzinho para ir pro Grêmio, Paulo. Ele é muito bonzinho. Bom, 18h45 na Baixada Santista, 3-0 a Bolívia vai goleando a seleção do Paraguai, hein? 3-0, portanto, eliminatórias da Copa do Mundo. E nós estamos acompanhando aqui, portanto, o que está rolando nessas eliminatórias da Copa do Mundo. 21h30 tem o Brasil. E a Colômbia também está jogando, começou às 18 horas contra o Equador, tá 0-0. 0-0. Lembrando que pelo Brasileirão, São Paulo e Ceará vão jogar às 19 horas no Morumbi. O Ceni estreia já? Estreia. Né? Você viu como é que tá aí as redes sociais? Bom, você não viu o que eu mandei pra você? Pois é. A torcida independente de São Paulo disse que enquanto ele... Tá escrito, não foi o que falei. Enquanto ele não pedir desculpa à torcida de São Paulo, ele não entra no Morumbi. Veja a pressão que vai entrar. A pressão que ele vai entrar. E temos Cuiabá e o Sport Clube Recife, jogo marcado às 8 da noite em Cuiabá. O Santos só fica na zona do rebaixamento se o Sport vencer. Tá? Qualquer outro resultado, o Sport é visitante hoje contra o Cuiabá. Se ele empatar, o Sport continua na zona do rebaixamento. Sim. Vamos saber do Leonardo Francisco com mais informações do Santos Futebol Clube. O bimundial, o campeão imortal. Agora já confere. Diz aí, Léo. Bom, já voltamos aqui, Paulo Alberto, Luiz Francisco, trazendo outras informações do Peixe, que agora virou a página dessa derrota que teve para o Atlético Mineiro, uma derrota frustrante, já que o Santos saiu na frente e dava a entender de que poderia embalar no Campeonato Brasileiro, podendo subir para o meio da tabela da competição. Agora, o foco é para mais uma decisão de Copa do Mundo, podemos dizer assim, já que terá um confronto direto, dessa vez contra o Sport Recife. E, aliás, o Sport já desperta todas as atenções do elenco santista, porque hoje vai enfrentar o Cuiabá e se o Sport vencer a equipe do Cuiabá, vai sair do rebaixamento, colocando o Santos no Z4 da competição. Por isso, o santista está sendo mesmo torcedor do Cuiabá desde pequenininho. E enquanto isso, o Santos já prepara para o duelo contra os pernambucanos, que vai acontecer no domingo às 20h30. Claro, você vai ficar ligado conosco aqui na Guarujá M a partir das 19h30, curtindo este importante jogo do Campeonato Brasileiro. Sobre o que deu errado, por que o Santos não conseguiu vencer, o Fábio Carilli vai explicar agora o que aconteceu. Vamos ouvi-lo agora na Guarujá. Tudo bem, Carilli? Boa noite. Eu queria que você fizesse uma análise desse confronto de hoje e também nos dissesse se você viu já no vestiário os pênaltis que o Santos sofreu e se a arbitragem de alguma forma teve interferência na virada e, consequentemente, vitória do Atlético contra o Santos. Obrigado. Ô Bruno, boa noite. Ainda não vi, né? Fiquei ali com os atletas ali, a gente tem que assimilar esse golpe quanto antes, domingo já tem outra decisão. De qualquer forma, a bola aérea é algo que incomoda o Santos já há muito tempo e hoje voltou a incomodar, né? Voltou a
Voltamos a falhar ali, né? Tinha se comportado muito bem contra o São Paulo e contra o Grêmio, e hoje foi falha, a gente sabia das dificuldades do jogo, né? Mas a gente tem que assimilar o golpe quanto antes, que domingo já tem outra decisão. Pergunta agora do Lucas Mussetti, da Gazeta Esportiva. Professor, boa noite. Independentemente se a arbitragem errou ou não, foram muitas checagens, né? Pelo menos 4 pênaltis. Eu queria que você comentasse o efeito que isso causa no elenco, porque me pareceu que o Santos estava pendente das decisões do árbitro, que foram uma na sequência da outra, e quando viu já estava 3 para o Atlético. Qual que foi o efeito psicológico de tanta decisão no VAR e de pouca importância para as decisões do árbitro em campo? Obrigado. Bruno? Lucas, boa noite. Independente, a gente sabe que o VAR hoje faz parte das competições, não tem como fugir disso. Independente disso, a nossa concentração ela tem que ser maior, né? Um jogo onde a gente se comportou muito bem na questão defensiva, onde a gente achou um gol, né, e toma o primeiro gol logo na sequência, uma bola que nós sabíamos, né, de frente, deixamos antecipar, depois na sequência logo sai uma falta, 1-1, cabeceiam na nossa área outra vez. Então, independente das paradas ou não, na hora que o jogo volta, a concentração tem que ser total, né? Não pode ser uma desculpa, não. A questão de desconcentrar por conta da parada do VAR, que isso aí faz parte do futebol, cada vez mais vai fazer parte do futebol, e a gente tem que estar mais atento para que a gente não tome esses gols aí, para a gente ir escapando ali de baixo ali. Pergunta do Bruno Gilfrida, do Globoesporte.com. Boa noite, Carille. Não sei se você concorda, mas acho que talvez o primeiro tempo do Santos, e principalmente até o Santos fazer o gol, talvez tenha sido ali os melhores 45 minutos sob o seu comando. Não sei se essa é a sua análise também, mas eu queria saber se a estratégia ali deu certo, se era a estratégia do Santos se defender. E além de se defender, o Santos teve a bola em diversos momentos no primeiro tempo, né? Não ficou só se defendendo. Se você gostaria que o jogo todo o Santos tivesse tido esse controle e não tivesse sido tão encurralado pelo Atlético como foi no segundo tempo. Ô Bruno, ainda acho que o melhor momento do Santos no meu comando foi o primeiro tempo contra o Juventude lá, tá? Ainda acho que foi esse jogo. O restante a gente teve um equilíbrio, mas o primeiro tempo lá foi muito superior, aconteceu tudo que a gente imaginava, agredimos o adversário, jogamos no campo de Juventude, criamos oportunidade, e no final do primeiro tempo a gente tomou um gol de bola parada. A gente sabia da dificuldade, quando a gente faz um gol é natural que o adversário se atira mais, né? E o que me chateia mais assim, que se acontece o gol do adversário, que aconteça isso por méritos dele, né? Não por erros nossos, né? Então teve a situação da bola parada, que é algo que eu já falei no início, que incomoda já o Santos há muito tempo, está nos incomodando sim, a gente tem que ter uma atenção maior. Nos comportamos muito bem contra o São Paulo nessa questão, contra o Grêmio também, que era um time forte nessa bola, né? E hoje a gente voltou a falhar. Então a gente tem que trabalhar, porque o futebol, a maioria das vezes, está sendo decidido nos detalhes, né? E a gente tem que estar mais concentrado, estar mais atento nos detalhes de uma partida. Tá aí, o Fábio Carille tentando explicar o que deu errado, como é que foi o posicionamento do time santista para ter levado essa virada e deixar escapar 3 pontos. A verdade é que tem que ser dita. O Santos vinha tendo um bom controle de jogo, só que aí acabou cometendo penalidades que, ao meu ver, foram desnecessários, né? Tá certo que o VAR acabou flagrando, mas independentemente disso, houve sim falha do sistema defensivo ao cometer estes pênaltis, e sempre na bola parada, que é um problema para o time santista. Entra ano, sai ano e o problema não é resolvido. Daqui a pouco eu retorno com o destaque final. Muito bem, tá aí, portanto, o Leonardo Francisco e o Carille dizendo que o melhor jogo, né, em termos táticos dele, foi o primeiro tempo do jogo contra o Juventude em Caxias. Naquela oportunidade, o Santos perdeu algumas oportunidades, né, e de uma forma injusta acabou sofrendo um gol. O Bideraldo Pereira está mandando um recado aqui na fanpage do Radar Esportivo. Boa noite, capitão e ouvintes. O que é claro, com esse grupo de jogadores, quem é que vem treinador?
Vai embora, treinador. E a bola alçada na nossa área é quase sempre gol. É dose para cardíaco, capitão. Já falamos sobre isso. O Roberto Carlos Francisco, lá de São Roque. Um grande abraço, Roberto. Boa noite, capitão. Ótimo programa a todos. O Wagner Leonardo. Dá medo quando a bola vai para o lado dele. Não dá segurança nenhuma, nem por baixo, nem por cima. Balieiro de zagueiro também tá difícil. E o Marcos Guilherme de ala não dá. Um grande abraço. Tá batendo com o que nós falamos agora há pouco aqui, no comentário individual de cada um. O Carlos Henrique Carvalho de Santos. Abraço, capitão, toda a equipe do Radar Esportivo. O Wagner Palha tem que ter calma ao combater o adversário. E o Santos tem que jogar no 4-3-3. Para cima deles, precisamos de pontos. Um grande abraço, capitão. E a professora Ana, do bairro da Encruzilhada, está mandando aqui um bom trabalho a todos. E sobre o jogo ontem, ela coloca lamentável. Ela que mora no bairro da Encruzilhada, em Santos. E o Neno Zagueirão, lá do bairro do Macuco. Boa noite, capitão, Luiz Francisco. Tá difícil, hein? O técnico inventa muito também. E o meu querido Paulo Severiano. Ô, Xará, quanto tempo, rapaz. Boa noite, meu amigo capitão e toda a equipe. Por onde anda o Rodrigo, que foi contratado? Dempedê de Batistão e Raniel, dói o estômago. Bom programa. O Rodrigão foi emprestado, viu, o Paulo Severiano? Foi emprestado quando o Diniz assumiu. Não queria trabalhar com ele. E o Rodrigão acabou sendo emprestado, portanto não está no elenco do Santos Futebol Clube, não. É que eu falei, né? O Raniel marcou o gol e eu também não colocaria o Raniel no lugar do Batistão. Eu entraria ontem com o Diego Tardelli, que é um ídolo da torcida do Galo, já falamos isso ontem. Eu acho que poderia, né, dar uma certa credibilidade entrando no ataque do Santos, né? Ia ter o respeito da torcida do Galo que está no Mineirão e dos próprios jogadores que conhecem aí o Diego Tardelli. A Bolívia marca o 4º gol. Que coisa, hein? Goleada da Bolívia, 4-0 para cima da seleção do Paraguai. Goleada, portanto, das eliminatórias da Copa do Mundo aqui na América do Sul. E a Colômbia segue empatando em 0-0 com a seleção do Equador. Tem destaque final? Diz aí, Leonardo Francisco. E o meu destaque final é sobre o mau desempenho que o Santos tem jogando fora da Vila Belmiro. Se na Vila Belmiro já não é fácil o Santos conseguir vencer, fora de casa é um problema crônico. Afinal, já foram 13 partidas jogadas longe da Vila Belmiro e o Santos só teve apenas uma vitória, 5 empates e 7 derrotas. O aproveitamento é de 20,5%. Só não é pior do que a Lanterna Chapecoense, que tem até agora uma vitória e ela foi conquistada justamente contra o Bragantino. Sinal vermelho para o Santos, tem que acordar para reagir o mais breve possível. Um grande abraço a todos, uma ótima noite, fiquem na paz, fiquem com Deus, se cuidem. Amanhã tem mais. Muito bem, até amanhã, Leonardo, a partir das 17h30. E um abraço também para mais um ouvinte que mandou mensagem aqui para nós. Boa noite, capitão, Luiz Francisco, Emerson, toda a equipe do Radar. Aqui é o Marco Antônio da Vila Belmiro, que hoje estou no Litoral Norte, com a minha esposa, meu refúgio predileto. Embora não tenha ilusões sobre o elenco pequeno do Santos, há nele jogadores que nunca deveriam estar por ali. O Raniel e Batistão não vestem a camisa da Briosa. Quanto mais com o peso da nossa história. O Marinho está com algum problema nos bastidores que a gente não sabe, pois está muito distante do melhor jogador da América há 10 meses atrás. E o Carille não está conseguindo trazer o treino para o jogo. Continua esperando. Um grande abraço a todos. Portanto, são os ouvintes, democraticamente, que mandam suas mensagens, tá certo, para o nosso WhatsApp. Nós estamos chegando ao final da edição do Radar Esportivo. Lembrando que às 21h30 tem a seleção do Brasil. A seleção canarinha do técnico Tite, pegando a seleção do Uruguai, um bom jogo na Arena Pantanal. E o time provável da seleção brasileira, o Ederson goleiro, Emerson Royal, Lucas Veríssimo, olha o Lucão aí, Thiago Silva e Alexandro, também que passou pela Vila. O Fabinho, Fred e Lucas Paquetá, Rafinha, Gabriel Jesus e Neymar. Este é o provável time da seleção brasileira que pega a seleção do Uruguai. Amanhã tem mais Radar Esportivo a partir das 17h30. Torcedor do Brasil, missão cumprida, fim de papo do tricampeão do rádio. Alô, alô, nação santista!
E agora com vocês, a maior e mais completa equipe de esportes da Baixada. Diga lá, meu capitão! Aumenta o som aí, tem Paulo Alberto aqui. Diga lá, meu capitão! Obrigado pelo carinho, obrigado sempre pela sua preferência. A vocês que nos ouviram no rádio do seu carro, obrigado pela carona. Emissora do Grupo Rampazzo, a rádio do meu coração. A mais completa. Em breve, a Guarujá no M1550 estará migrando para a nova frequência FM 104,9. Vem aí a Rádio Pérola, mais uma exclusiva do Grupo Rampazzo. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Alô, alô, nação santista. A todos, Deus conduz. Boa noite, Brasil. Olha, eu digo que é na Baixada o campeão. Não há distância pra nos separar. Tradição é tradição.